Nasci em um pequeno vilarejo do Cerrado brasileiro. Quando criança, minha família se reunia à noite de lua cheia com vizinhos. Sentados à beira de uma fogueira, contávamos histórias de terror. Já na idade de pré-adolescente, já consciente de tudo que via e ouvia, tive alguns contatos com o sobrenatural. Hoje, com 82 anos, vivo perambulando em noites de lua cheia e só me resta contar histórias de tudo que já vi e ouvi. Então, venham meus netos, sentem-se em volta da fogueira, que o vô Chico vai contar uma história para vocês. Hoje vou compartilhar com vocês uma experiência aterrorizante que vivenciei quando era apenas um garoto. Morando temporariamente com meus avós em Minas Gerais, a história que vou contar sobre a criatura misteriosa vai tirar o seu sono. A casa dos meus avós em Minas Gerais era um local encantador, cheio de mistérios e lembranças que permeavam a minha infância. Localizada em Coronel Fabriciano, era uma modesta residência rodeada por árvores frondosas e acolhedoras. Naquela época eu tinha cerca de 12 anos e me vi morando temporariamente com meus avós devido a problemas financeiros enfrentados por meus pais. Esse período foi marcado por uma sensação de liberdade e aventura, já que na casa dos meus avós eu podia desfrutar da companhia de 2 adoráveis cachorros, algo que não era permitido na minha casa. Lembro como se fosse hoje das longas tardes passadas brincando no jardim, ouvindo o cantar dos pássaros e sentindo a brisa suave que soprava entre as folhas das árvores ao lado da residência. Um amigo chamado Paulo morava em uma casa próxima e juntos explorávamos cada canto do pequeno povoado. Aquela atmosfera bucólica escondia, no entanto, um segredo sombrio: a velha casa abandonada, existente no fim da rua. Os mais antigos do lugar sussurravam histórias assustadoras sobre o local, mencionando gritos misteriosos ou sombras inquietantes que eram avistadas nas noites mais obscuras. Para 2 jovens como eu e Paulo, o mistério da casa abandonada representava um desafio irresistível. Assim começava a nossa jornada rumo ao desconhecido. A curiosidade sobre a casa abandonada era um tormento constante em nossas mentes jovens e inquietas. Suas paredes, desgastadas pela passagem do tempo, pareciam guardar segredos sombrios que clamavam para serem revelados. Os cochichos inquietantes dos mais velhos ecoavam em nossos ouvidos, como um lembrete sinistro das histórias de aparições espectrais e sons inexplicáveis que assombravam o local durante as noites mais densas. A sensação de ser observado por olhos invisíveis pairava no ar, provocando arrepios que percorriam a espinha e enchiam nossos corações juvenis de um misto de medo e excitação. Cada passo em direção àquela morada desolada era como adentrar um portal para um mundo desconhecido, onde a lógica se dissolvia diante do desconcertante mistério que se ocultava por trás das janelas sem vida. O vento sussurrava segredos ancestrais entre as frestas da casa, enquanto sombras dançantes brincavam nas paredes como entidades fugidias que desafiavam a percepção da realidade. Naquele momento, percebemos que estávamos prestes a desvendar os segredos ocultos da criatura de Minas Gerais, cuja presença se manifestava não apenas na forma física, mas também na aura nefasta que permeava o antigo casarão assombrado. O dia em que decidimos explorar a casa amaldiçoada não sairá da minha memória tão cedo. Lembro-me nitidamente do crepúsculo que tingia o céu de tons rubros, criando uma atmosfera soturna e opressiva ao redor do casarão abandonado. As sombras se alongavam, sinistras, dando vida a formas indefinidas que pareciam dançar em meio aos destroços da antiga construção. O vento sussurrava lamentações antigas, como se os próprios elementos da natureza tentassem nos dissuadir de adentrar naquele território proibido.
Cada passo na direção da casa era como avançar rumo ao desconhecido, um abismo de mistérios e perigos iminentes. Paulo e eu trocamos olhares carregados de incerteza, mas nenhum de nós queria demonstrar fraqueza diante do desafio. O caminho até a entrada estava repleto de obstáculos, galhos retorcidos como dedos fantasmagóricos, pedras gastas pelo tempo e vegetação invasiva que parecia querer nos impedir de avançar. Finalmente chegamos à imponente porta principal, cujas tábuas carcomidas rangiam melancolicamente ao menor toque. O ar estava impregnado de um cheiro acre e mofado, evocando décadas de abandono e agonia silenciosa. Com coragem tingida pela curiosidade mórbida da juventude, giramos a maçaneta enferrujada e adentramos o limiar entre o mundo conhecido e o reino das trevas. A noite se desdobrava diante de nós, envolta em uma penumbra densa e sufocante, que parecia se alimentar dos nossos medos mais profundos. No exato momento em que adentramos os limites sombrios da casa abandonada, um arrepio percorreu minha espinha, como se o próprio ambiente estivesse vivo e reagindo à nossa presença. O odor envelhecido do lugar invadiu nossas narinas, misturando com a umidade impregnada nas paredes descascadas. Cada passo ecoava pelo assoalho podre, ecoando como um murmúrio lúgubre que sussurrava para que recuássemos enquanto ainda era possível. A lanterna tremulante iluminava apenas fragmentos de um cenário macabro. Móveis cobertos por lençóis puídos, espelhos estilhaçados, refletindo imagens distorcidas, e o crepitar inquietante de madeira rangendo em protesto contra o tempo. O silêncio que permeava o ambiente era ainda mais ensurdecedor do que os sons obscuros que pareciam ecoar por entre as paredes sombrias. De repente, um ruído estridente irrompeu do desconhecido, rasgando a tranquilidade noturna com sua presença sinistra. Corações dispararam, respirações entrecortadas foram abafadas pelo som crescente da criatura de Minas Gerais, se materializando diante dos nossos olhos atônitos. As asas grotescas se expandiram em um festival de sombras dançantes, revelando uma criatura além da compreensão humana. Olhos cintilantes reluziam na penumbra, refletindo uma inteligência maligna que desafiava tudo o que conhecíamos sobre a realidade. A repulsa instintiva nos dominou quando nos vimos frente a frente com aquele ser abominável, cuja presença parecia corromper tudo ao seu redor. Após anos de afastamento, decidi retornar à pequena cidade de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, para desvendar os mistérios sombrios que envolviam o antigo casarão. A memória da criatura sinistra que avistamos na adolescência ainda assombrava meus sonhos e despertava a curiosidade que permanecia adormecida por tantos anos. Ao chegar no povoado, pude notar mudanças significativas no cenário que um dia fora palco de minhas aventuras juvenis. As ruas antes tranquilas agora exibiam marcas do tempo e da modernidade, enquanto a atmosfera pacata ganhava contornos de agitação sutil. Fui à casa dos meus avós, cuja fachada ainda guardava vestígios da minha infância distante. Fui recebido por Paulo, meu amigo de longa data, cujo semblante carregava as marcas do tempo e das experiências vividas. Ele me contou sobre as transformações ocorridas na região, como o antigo casarão havia sido adquirido e reformado por novos ocupantes. A curiosidade ardia em meu peito quando ele revelou que a família atual havia compartilhado relatos surpreendentes sobre o passado sombrio do local. Intrigado e ansioso por respostas, decidi explorar os recantos do casarão reformado na esperança de desvendar os enigmas que tanto me atormentavam. A experiência vivida pelo dono da propriedade após as reformas no teto da casa foi além do que ele poderia imaginar. Ao remover o forro de madeira antigo para substituí-lo, deparou-se com uma descoberta arrepiante.
resquícios de atividades inexplicáveis que desafiavam a lógica e traziam à tona o medo ancestral. A antiga tesoura de madeira, antes sustentáculo do teto deteriorado, revelava marcas que não podiam ser atribuídas a morcegos comuns. O acúmulo de detritos misteriosos apontava para algo muito mais sinistro e perturbador, como se uma presença oculta e ameaçadora habitasse aquele lugar há tempos imemoriais. As noites tornaram-se testemunhas silenciosas de estranhos fenômenos. Ruídos inexplicáveis ressoavam entre as paredes, sombras movediças dançavam à luz das lanternas e um clima de inquietação pairava como um presságio sombrio sobre a propriedade. Diante desses enigmas desconcertantes, o dono da casa se viu obrigado a confrontar seus piores temores e enfrentar uma realidade sobrenatural que desafiava todas as explicações racionais. A última noite de vigília revelou-se um verdadeiro teste para os limites da sanidade humana. O silêncio sepulcral que envolvia a propriedade era cortado apenas pelo zunido constante dos insetos noturnos. Sob a luz fantasmagórica da lua cheia, o casarão reformado se erguia imponente, como um guardião espectral dos segredos ocultos que abrigava em seu interior. Cada sombra projetada pelas árvores frondosas assumia contornos ameaçadores, enquanto o ar carregado de eletricidade estática parecia pressagiar algo terrível prestes a eclodir. Os minutos se arrastavam como horas intermináveis, eriçando os pelos da nuca e enchendo os corações destemidos de incerteza e apreensão. De repente, um sussurro inumano ecoou nos recantos sombrios da casa, produzindo calafrios que percorriam a espinha dorsal como garras geladas da morte. O brilho incandescente dos olhos doentios da criatura penetrava na escuridão com uma intensidade devastadora, revelando uma inteligência malévola que desafiava toda a razão e compreensão humanas. O tempo pareceu congelar em um instante de horror puro, no qual as fronteiras entre pesadelo e realidade se fundiam em uma dança macabra de desespero e loucura. As sombras da noite se estendiam como dedos gélidos sobre a cidade adormecida, envolvendo o antigo casarão em um manto de trevas e segredos insondáveis. O silêncio opressivo era cortado pelo eco distante de um rugido selvagem, que ressoava pelas alamedas desertas como um presságio de perigo iminente. Os olhos temerosos dos poucos corajosos que habitavam os arredores fitavam o casarão com superstição e receio, pressentindo a presença sinistra que ali se ocultava. No calor sufocante da noite, os sons da natureza se calaram diante da chegada da criatura. Proibidas, suas asas negras rasgaram o céu estrelado com uma elegância macabra. Seu corpo grotesco contorcia-se em movimentos fluidos e predatórios, captando cada sombra, cada suspiro de seus caçadores humanos. A respiração entrecortada dos valentes soldados ecoava na penumbra. Suas armas trêmulas apontadas para o abismo do desconhecido. Um disparo ressoou como um trovão rompendo a quietude noturna, desferindo uma faísca ardente contra a escuridão avassaladora. A criatura soltou uivos angustiantes, seus olhos brilhando com uma fúria ancestral diante do desafio imposto pelos intrusos. As asas alçaram voo enlouquecedor, varrendo os céus com uma majestade grotesca que emana terror e mistério. Na eterna batalha entre luz e sombra, a criatura se ergueu triunfante por breves instantes, antes de desaparecer na noite profunda, deixando apenas um rastro de medo e incerteza no coração dos espectadores atônitos. À luz do luar escarlate, o antigo casarão mantém-se imponente e enigmático, testemunha silenciosa dos terrores que o habitam. As sombras dançam ao redor de sua estrutura desgastada pelo tempo, sussurrando segredos há muito esquecidos.
Cada batida do coração é acompanhada pelo eco distante de um rosnado profundo que parece emergir das entranhas da terra. A aura de mistério e medo paira densa no ar, como um manto sombrio que envolve cada pedra, cada fresta da sinistra construção. A presença maligna que ali habita se manifesta através de sons indistintos, vislumbres fugazes de movimentos nas sombras, e a sensação gelada que percorre a espinha dos corajosos que ousam se aventurar por seus corredores. Os vigias noturnos relatam suspiros gelados, passos arrastados e murmúrios ininteligíveis que ecoam pelos corredores vazios. A criatura encontra-se adormecida nas entranhas do casarão, aguardando pacientemente o momento propício para despertar e espalhar seu terror mais uma vez pela pacata cidade de Coronel Fabriciano. O enigma da criatura de Minas Gerais permanece como uma sombra sinistra, pairando sobre os corações destemidos que ousam adentrar no antigo casarão. Os relatos dispersos e as lendas urbanas tecem uma teia de mistério em torno do destino da criatura, que se tornou parte indissociável da paisagem envolta em segredos. A noite abraça o casarão com seus véus sombrios, revelando apenas lampejos fugazes de movimentos inexplicáveis e sons melancólicos que ecoam pelos corredores vazios. A cidadezinha de Coronel Fabriciano sussurra memórias antigas de um terror ancestral, enquanto a criatura aguarda paciente em seu covil oculto, pronto para emergir mais uma vez e desafiar os limites da imaginação humana. Seu legado perdura nas páginas empoeiradas da história local, um testemunho arrepiante de um encontro entre o sobrenatural e o desconhecido. Se você é fã de histórias macabras e mistérios desvendados, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Espero que tenham gostado dessa narrativa arrepiante. Fiquem ligados para mais conteúdos intrigantes. Até a próxima história.